No paddock circula um boato cada vez mais insistente de que as relações entre a Ferrari e a FIFA estão cada vez mais inclinadas. E isso teria condicionado pesadamente toda a temporada da Ferrari SF25. Mas para entender do que estamos falando em detalhes, devemos começar de um ponto-chave. Ou seja, a Ferrari não venceu sequer uma corrida em 2025. E certamente o carro não funcionou. Houve erros na pista, estratégias muito conservadoras, mas também a Federação contribuiu. No vídeo de hoje vamos ver o porquê, onde a FIFA interveio, vamos ver porque o grupo de pista da Ferrari está em risco e alguns membros podem deixar Maranello. Vamos ver as declarações de Patrese sobre Hamilton. Falamos de Leclerc, de Sainz, mas sobretudo precisamos entender porque a Red Bull continua a desenvolver o carro em 2025, quando todos já pensam em 2026. Antes de começar, por favor, deixe um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhe. No paddock, sussurra-se sobre relações não serenas com a FIFA. E justamente isso teria levado a Ferrari a adotar uma abordagem ultraconservadora em cada área, desde o desenvolvimento aerodinâmico até as estratégias de corrida. Na prática, o temor de acabar novamente sob investigação teria levado os engenheiros de Maranello a frear a agressividade técnica, buscando sempre o caminho mais seguro. E isso na Fórmula 1 pode fazer a diferença entre vencer e chegar em terceiro. Fato, olhando para a temporada, os controles da FIA sobre a Ferrari foram muitos. Começando pelo Grande Prémio da China, onde a Ferrari caiu em uma dupla desqualificação clamorosa. Leclerc por um carro abaixo do peso, Hamilton por excesso de consumo do plank, ou seja, a prancha sob o fundo. 2 episódios que deixaram marca, mas não acabou aí. Durante o ano, os comissários da FIA colocaram várias vezes a lente sobre a SF25. No Japão, eles verificaram os equipamentos e os procedimentos do pit stop. No Canadá, eles verificaram a bomba de combustível no carro de Leclerc. Na Hungria, sempre no carro número 16, foi analisado o sistema de monitoramento em tempo real da pressão dos pneus. E em Barcelona, a verificação mais longa de todas. 40 minutos de análise nas asas dianteiras da Ferrari. Quando vimos no último Grande Prémio em Singapura a Mercedes introduzir asas muito flexíveis e não houve nenhum controle tão rigoroso. Então podemos dizer que o que está acontecendo na Ferrari é uma perseguição. Não sabemos. Mas é claro que um nível de controle constante assim cria um clima de tensão dentro da equipe. Cada vez que os técnicos pensam em introduzir uma novidade, eles sabem que será examinada, medida e talvez até contestada. E se você se sente observado, é difícil empurrar ao limite. Esse é justamente o verdadeiro nó da temporada da Ferrari. A falta de serenidade. Uma equipe que se sente pressionada de fora não pode se permitir arriscar. Na Fórmula 1 sabemos, quem não arrisca fica para trás. O desenvolvimento da SF25, portanto, seguiu uma filosofia cautelosa, quase defensiva, que limitou o potencial do carro. Na base haveria também incompreensões relacionadas às novas diretrizes da FIA e aos critérios de controle técnico aplicados após algumas polémicas no início da temporada. A sensação é que em Maranello há a convicção de estar sob um microscópio mais do que outras equipes e que isso tenha pesado na liberdade técnica dos engenheiros. Um tema delicado, porque se a relação entre uma equipe histórica como a Ferrari e a Federação se deteriora, o efeito se reflete em todo o paddock. Basta um suspeito, uma palavra de mais, um controle a mais e cria-se um clima de desconfiança mútua. Por enquanto, de Maranello não chegam confirmações nem desmentidos. Mas a sensação é que a Ferrari está buscando um equilíbrio complicado. Empurrar sem se expor, melhorar sem provocar novas contestações. E talvez seja essa a mentalidade ultraconservadora que nos explica porque em 2025 a Ferrari parece mais preocupada em não errar do que em vencer. O problema, a Fórmula 1 quem joga para não perder acaba perdendo de verdade. E a história da Ferrari moderna é de uma corrida contínua. De 2020 até hoje, quando Maranello parece ter encontrado uma solução, sempre há algo que não funciona e, sobretudo, a Federação muda algo. Uma diretiva, uma zona cinza fechada, uma ideia limite que é cancelada. Fim, ano após ano, a Ferrari se encontra perseguindo. O último exemplo são os freios que se tornaram em 2024 e 2025 um ponto fraco crónico. Mas, na verdade, esta é apenas a ponta do iceberg de um problema muito mais profundo. A busca extrema por desempenho, levada até os limites do regulamento. E tudo começou em fevereiro de 2020, poucos dias após os testes em Barcelona. A SF1000 não convence e os rostos na Ferrari estão tensos. O carro parece lento, especialmente em linha reta. E justamente enquanto os caminhões deixam Montemeló, aparece um anúncio repentino no site da FIA, acordo confidencial com a Ferrari sobre a unidade de potência de 2019. Desde aquele dia, ninguém jamais soube o que realmente havia dentro daquele acordo secreto. Mas os resultados na pista falaram por si mesmos. Ferrari, de míssil, em linha reta em 2019, tornou-se de repente um dos carros mais lentos do paddock. A SF1000 e a SF21 mostram uma queda evidente de potência, levando a pensar que Maranello teve que renunciar a algo fundamental. Não apenas uma vantagem, mas uma parte estrutural de seu desempenho. Há quem tenha até mesmo especulado que o acordo fosse punitivo. Em qualquer caso, daí em diante a Ferrari se encontra obrigada a reconstruir, a adaptar. Do zero, a sua competitividade em motores.
Em 2022, chegou a TD39, a queda repentina e a F175 no início nos fez sonhar. Leclerc dominou no Bahrein, na Austrália. Vasseur ainda não estava lá e a Ferrari parecia voltar ao nível da Red Bull. Depois, no meio da temporada, tudo mudou com essa diretiva técnica TD039, oficialmente dedicada ao porpoising, mas na verdade fechou outra zona cinzenta, ou seja, a flexibilidade do plank sob o carro. E chegamos a 2024 com o mistério dos freios assimétricos, onde Leclerc no Bahrein é rápido, mas algo não está certo. Fato, no rádio da equipe surge um problema anómalo. Há diferenças de temperatura nos freios dianteiros, o volante puxa para um lado, o carro é instável na frenagem. Poucos meses depois, a FIA esclarece que o regulamento está proibindo qualquer sistema que possa produzir uma frenagem assimétrica. Oficialmente um aviso geral, oficiosamente uma mensagem à Red Bull e também uma mensagem à Ferrari, obviamente, com o caso do Bahrein. A partir daí, a Ferrari começa a usar o lift and coast cada vez mais frequentemente. No GP da Espanha de 2025, a FIA inspeciona o carro de Leclerc para verificar se não há um sistema criativo por trás da gestão das frenagens. Enfim, há 2 temporadas que o freio é o calcanhar de Aquiles da Ferrari e o próprio Hamilton, recém-chegado à equipe, já se queixou disso. Enfim, desde o motor secreto 2019 até a TD39 e aos freios no Plank de 2025, há um fio condutor claro. Ferrari depende muito das zonas cinzentas e da federação. A Red Bull, mesmo quando perde uma vantagem ou brecha no regulamento, continua competitiva. Mercedes, mesmo sem o DAS, continua vencendo. A McLaren encerrou a questão das rodas térmicas e continua rápida. Ferrari, por outro lado, desmorona, porque cada vez que uma diretiva fecha uma porta, Maranello fica sem fundamentos. E este é o verdadeiro ponto fraco. Não construir uma base técnica sólida, mas buscar atalhos regulatórios para se manter à tona. Uma abordagem resultante da pressão constante de ter que vencer imediatamente. E assim, a Ferrari continua a viver neste equilíbrio sobre o fio do regulamento, em vez de crescer organicamente como equipe e como estrutura técnica. E atenção, também à pressão que Togninali está vivendo neste momento. Porque enquanto a SF25 continua a não convencer, o grupo de pista de Togninali está sendo questionado. De fato, nos bastidores, o clima ficou pesado, a tensão entre Vasseur e alguns homens-chave aumenta, enquanto Hamilton teria enviado um novo documento interno com observações bastante diretas sobre a forma como a equipe trabalha durante os finais de semana de corrida. A serenidade do início da temporada, após a confirmação de Frederic Vasseur, durou muito pouco. Hoje em Maranello se fala de atritos, engenheiros prontos para sair e de uma equipe que parece não encontrar uma direção clara. E em Singapura, a fotografia da crise apareceu clara. Um carro que na sexta-feira parece competitivo, mas assim que os semáforos acendem no sábado e domingo, perde completamente ritmo e consistência. Um roteiro repetido muitas vezes, bons long runs, confiança que cresce e depois a queda. O clássico problema de um carro difícil de colocar na janela certa e de um grupo que não consegue reagir de forma coordenada. E justamente isso chamou a atenção para a equipe de Togninali, o responsável pela operação na pista. Segundo fontes internas, a posição de Togninali não é mais tão sólida. O problema não é apenas técnico, mas de método. Procedimentos a serem revisados, comunicação a melhorar e muita confusão na cadeia de comando entre quem decide o quê e quando. Neste contexto, também se insere a movimentação de Lewis Hamilton, o 7 vezes campeão do mundo. Após os finais de semana difíceis em Monza e Singapura, teria enviado à liderança da Ferrari um relatório confidencial, um documento com observações diretas sobre estratégia, processos e gestão dos treinos livres. Em essência, Hamilton quer ter mais voz na forma como a equipe trabalha ao seu redor, mas se depara com uma burocracia interna que muitas vezes atrasa tudo. E esta é uma fase em que a Mercedes e a Red Bull estão pressionando forte, e é um grande problema. Ao que parece, vários engenheiros do grupo de pista também estariam pensando em deixar Maranello, enquanto outros, já contatados por Vasseur, devem entrar em breve para reforçar a área técnica visando 2026. O francês, por sua vez, já delineou a nova cadeia de comando, mas o clima permanece tenso. Cada decisão é vista como um sinal de crise ou revolução. A verdade é que a Ferrari está passando por uma fase de identidade frágil. Não basta mudar de nome ou trazer alguns técnicos de outras equipes. É necessária uma visão única e compartilhada que no momento não se vê. E quanto mais avançamos na temporada, mais pessoas perdem confiança em Vasseur, que no início parecia o líder capaz de trazer a Ferrari de volta para lutar pela vitória. E hoje é cada vez mais alvo de várias declarações públicas de ex-pilotos e também jornalistas. Digamos que ele se tornou o alvo da crise que a Ferrari está vivendo neste momento. Mario Andretti, campeão do mundo em 1978, dá a sua opinião. À pergunta se está perdendo confiança em Frederic Vasseur, ele respondeu com um seco e frio sim. Uma única palavra, mas suficiente para desencadear um terremoto. Porque Andretti não é apenas uma lenda da Fórmula 1, ele também é membro do Conselho de Administração da Cadillac Fórmula 1, a equipe que em 2026 entrará oficialmente no Mundial e que pelo menos nos primeiros anos correrá com motores Ferrari. Uma aliança estratégica assinada recentemente que agora corre o risco de começar já com uma fissura. A da confiança na gestão de Maranello. Recentemente, Vasseur assinou um contrato de vários anos.
ele conseguiu acabar com os rumores do início da temporada que o queriam por um fio. Mas as performances em 2025 reabriram todas as discussões. De fato, depois de lutar pelo campeonato de construtores até a última corrida em 2024 contra uma sólida McLaren, em 2025, não vimos nenhuma vitória, 5 corridas consecutivas sem sequer um pódio e uma distância cada vez maior da McLaren, que já fechou o campeonato de construtores com 6 corridas de antecedência. E antes mesmo da estreia, um dos principais dirigentes da Cadillac declara publicamente não ter confiança no chefe de equipe da Ferrari. A mensagem que chega ao paddock é devastadora. No entanto, Andretti quis esclarecer uma coisa. Sua desconfiança é em relação a Vasseur, não à Ferrari. De fato, ele disse, Ferrari é a Ferrari e mais cedo ou mais tarde voltará sempre. O problema que Andretti encontra é que não há liderança dentro da equipe. Hoje a Ferrari não tem um líder, não tem direção e, acima de tudo, não tem alma. Apesar de todos os anúncios e promessas, esta Ferrari não venceu nenhuma corrida. E hoje a Ferrari está em terceiro no campeonato de construtores, a 27 pontos da Mercedes, que lembramos começou o ano com um piloto novato na equipe principal, ou seja, Kimi Antonelli. E apesar disso, a Mercedes está à frente da Ferrari em uma das piores temporadas dos últimos anos. E a aliança com a Cadillac para a Ferrari é uma vantagem enorme porque permite à Ferrari testar os novos motores de 2026 não apenas na Ferrari oficial, mas também em outros carros. É a mesma vantagem que a Ferrari teve nos anos passados com Haas e Sauber. O problema é que se até mesmo uma equipe cliente sua não confia na gestão da equipe, então há um problema grande de fundo e isso não ajuda à estabilidade interna da Ferrari. Enquanto Andretti critica a gestão de Vasseur, por outro lado, Patrese estabelece um limite para Lewis Hamilton, dentro do qual ele pode ganhar o 8º título mundial. De fato, segundo Ricardo Patrese, Hamilton ainda tem 2 anos para conseguir. Após o Grande Prémio de Singapura, Hamilton igualou um dado que faz pensar. 18 corridas, sem pódios desde que chegou a Maranello. Um dado significativo que o coloca ao lado de Didier Pironi, que também ficou sem pódio pelo mesmo número de corridas na época. Claro, Hamilton mostrou seu talento e seu status de 7 vezes campeão mundial. Ele conquistou uma pole sprint na China, venceu a sprint race na China e conquistou um 3º lugar na sprint race de Miami. E Patrese declarou, Lewis pode fazer tudo o que quiser, mas acredito que ele queira concluir sua carreira com bons resultados e talvez o 8º título. No próximo ano, com o novo carro, ele ainda poderá lutar. Então, se ele não conseguir alcançar seus objetivos, provavelmente dirá adeus. Realmente espero que com sua experiência, ele possa dar bons conselhos sobre como organizar melhor a equipe internamente. Se a situação de Hamilton no momento é precária porque ele deve vencer dentro de 2 anos e trazer a Ferrari de volta à vitória, Leclerc acredita no futuro da equipe vermelha e não negou o nome que lhe foi atribuído, ou seja, o predestinado. De fato, ele declarou, gosto que as pessoas me chamem assim, mas não é como se eu acordasse de manhã e pensasse, sou predestinado. Não vivo isso como uma pressão. É bom ouvir que me chamem assim ou não. Meu objetivo é sempre o mesmo. Trazer a Ferrari de volta ao topo e farei de tudo para conseguir. O que realmente quero é não ter arrependimentos. Quero olhar para trás e saber que fiz absolutamente tudo para alcançar esse objetivo. Não posso controlar tudo, mas no que depende de mim, sempre darei o meu melhor. E o próprio Sainz apoiou Charles Leclerc, dizendo que na volta rápida o piloto mais rápido é Charles. Seria um desafio entre Charles e Lando Norris. Na corrida, no entanto, o mais forte continua sendo Max Verstappen. Essa é a ideia de Carlos Sainz e em 165 grandes prémios, Charles Leclerc conquistou 27 pole positions, muitas vezes com carros que no papel nem eram de primeira fila. Um dado que o coloca à frente de muitos campeões mundiais, como Alonso, Button, e que confirma o quão devastador ele é na qualificação. E segundo Sainz, o único que pode se aproximar desse nível na volta rápida é Lando Norris. E segundo Sainz, o melhor na corrida continua sendo Max Verstappen, que é o ponto de referência absoluto na gestão dos pneus, na leitura do ritmo de corrida e na capacidade de se adaptar a qualquer condição. E falando justamente sobre a Red Bull, devemos observar o tema das asas flexíveis e também a decisão interna da escola de Milton Keynes de continuar a atualizar com vistas a 2026. De fato, eles estão usando o carro de 2025 como protótipo para o próximo ano. Durante o fim de semana em Marina Bay, as imagens a bordo revelaram algo incomum. A Mercedes introduziu uma nova asa dianteira e a flexão dos flaps era claramente visível. Uma flexão que não deveria existir, mas que tecnicamente está dentro dos limites do regulamento. De fato, a estrutura interna da asa foi completamente redesenhada. A equipe de Brackley trabalhou por meses nos materiais de fibra de carbono, obtendo uma flexibilidade superior, enquanto passava nos testes estáticos da FIA. Na prática, a asa se dobra em movimento, mas não o suficiente para violar os parâmetros oficiais. Resultado: a Mercedes conseguiu recuperar parte da performance perdida com a diretiva técnica de 2023. Um golpe de gênio técnico que por acaso coincide com o retorno da Mercedes à vitória.
A Red Bull não fica só observando. De fato, a Red Bull continua a desenvolver a aerodinâmica dianteira e em Milton Keynes eles trouxeram mais de 6 configurações diferentes da asa dianteira. Em Singapura, a RB21 reduziu drasticamente o substerço e os suportes dos flaps foram reposicionados mais para fora com uma microflexão controlada. Mas por que a FIA não intervém? Enquanto os carros respeitarem os testes previstos pelo regulamento, a Federação não tem bases concretas para intervir. Por isso, no paddock, muitos dizem abertamente que a batalha aerodinâmica de 2025 será vencida nas microflexões. Flexões. Quem consegue fazer a asa trabalhar no ponto certo ganha carga sem perder arrasto. Em um campeonato onde os décimos valem mundiais, até uma flexão de poucos milímetros pode fazer a diferença. E a própria Red Bull, como confirma Pierre Weitsch, continuará a atualizar o carro. Ainda temos mais novidades a caminho, mesmo que não no próximo Grande Prémio, mas logo após. A classificação de construtores ainda está aberta e para nós é muito importante, mas em geral a filosofia da equipe é clara. Nunca deixamos passar nenhuma oportunidade. De fato, até hoje, a Red Bull é terceira no Mundial de Construtores, a menos 8 pontos da Ferrari e menos 35 pontos da Mercedes. E obviamente a Red Bull mira ao segundo lugar entre as equipes, o que traria pontos, prestígio e também um bônus importante. Em suma, a Red Bull investe em 2025 para dominar em 2026. Esta é a estratégia da equipe de Milton Keynes. De fato, nos últimos meses, várias equipes reduziram as atualizações para transferir o orçamento e horas no túnel de vento para 2026. Red Bull não. Laurent Mekies disse isso após Monza. Assumimos alguns riscos para entender o que limitou o projeto deste ano. E esses dados servirão para construir modelos de simulação mais precisos, o que será a base do carro de 2026. Por isso, a Red Bull está investindo e atualizando a forma como seus modelos virtuais interpretam a realidade. É um trabalho invisível. Mas é lá que os títulos são conquistados, porque 90% do projeto ocorre em ambientes virtuais, com CFD, simulações dinâmicas, túneis de vento digitais. E Juan Pablo Montoya também opinou sobre a situação da Mercedes e Red Bull e disse: a Mercedes não precisa de Verstappen com um Russell assim. Não sei o que Toto está pensando, mas George está mostrando que eles não precisam de Max. Isso foi o que Montoya disse. Russell, no futuro, pode ser tão forte quanto Verstappen. Este ano ele venceu 2 corridas com um carro que, em teoria, não estava preparado para ser o melhor. Em suma, segundo Montoya, o futuro da Mercedes é George Russell, diferente deste verão, quando Toto Wolff tentou várias vezes convencer Max Verstappen a ir para a Mercedes. Hoje a linha da Mercedes é clara. Eles querem manter a atual dupla de pilotos, porque Russell continua sendo o homem de referência na Mercedes, o verdadeiro primeiro piloto, enquanto Kimi Antonelli representa o futuro da equipe. Ele ainda tem um longo caminho pela frente, precisa crescer e ganhar experiência, mas já é um talento excepcional, demonstrado em várias ocasiões. E Sainz opinou sobre o motor Mercedes 2026. De fato, ele mesmo disse que escolheu a Williams para 2025, principalmente pelo motor Mercedes de 2026. Ele declarou: tenho muita confiança no motor Mercedes. É um dos principais motivos pelos quais escolhi a Williams em vista da mudança regulatória de 2026. Lembramos como em 2014 a Mercedes dominou graças ao seu motor e todos afirmam que a Mercedes terá o melhor motor no próximo ano. E Sainz, no entanto, está ciente de que o motor por si só não basta. O motor é importante, mas também é necessário um chassi competitivo. Haverá 4 equipes com motor Mercedes: Mercedes, McLaren, Alpine e Williams. 2 delas, especialmente a McLaren, estão muito avançadas, então precisamos fazer tudo perfeitamente para emergir. Williams passou do 9º para o 5º lugar entre os construtores. Na Fórmula 1, ganhar 4 posições em um ano significa que você está fazendo as coisas da maneira certa. Então veremos qual será o próximo passo que a Williams dará em 2026. Mas com certeza essa escolha de Carlos Sainz parece muito inteligente e visionária. Deixe-me saber sua opinião nos comentários sobre todos os tópicos que tratamos no vídeo, desde a perseguição da FIA à Ferrari, à saída de alguns engenheiros do grupo de pista de Maranello e, claro, declarações de Ricardo Patrese, Leclerc, Sainz e também da situação atual da Red Bull e Mercedes. Como sempre, lembro de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Aqui do Rasta é tudo, nos vemos no próximo vídeo.